Bom, pessoal, boa noite. Eu vou resolver a lista de exercícios que eu passei para vocês ontem, tá? Então, olha só, a gente vai fazer o primeiro exercício, tá? Lembrando que a gente tem duas formulinhas para usar. A gente tem para usar PV igual NRT, tá? A gente vai usar essa aqui quando o exercício falar de quantidade do gás. Essa quantidade, ela pode ser dada em mol ou em massa. Geralmente a massa vem em gramas, tá? Bom, primeira coisa, como que eu transformo mol em massa? Tem essa formulinha aqui, ó, número de mol é igual a massa sobre massa molar, tá? Esse N aqui, ó, é o mesmo N daqui, tá? Quer dizer, aqui eu posso falar assim, ó, PV, pressão vezes volume, é igual número de mol vezes R, que é a constante geral dos gases, vezes o T, que é a temperatura. Ou, usando esse esqueminha aqui, ó, a gente pode chegar nessa outra formulinha aqui, ó, que às vezes ela é bem mais útil. PV igual a M sobre M grande vezes R vezes T. Ó, que é o que a gente viu aqui, ó, tá? Então, o que acontece? Essa massa é uma massa aleatória, pode ser 1 grama, 2 gramas, 1 quilo, 5 quilos, 1 tonelada. Isso aqui é é a massa que o exercício vai te dar. Uma massa, a gente fala que é a massa da amostra, tá? Esse M aqui, ele é chamado de massa molar. A massa molar tem a ver com a fórmula da substância. Então, por exemplo, se a gente estiver falando do gás oxigênio, vai valer 32 gramas por mol. Por que 32? Porque cada oxigênio tem massa 16. 16 vezes 2, 32. Se a substância for o gás nitrogênio, então esse M vai valer 28. Por que 28? Porque cada nitrogênio, pela tabela periódica, tem massa 14, certo? Se esse gás aqui for o metano, por exemplo, CH4, essa massa vai ser 16. Por que 16? Porque pela tabela periódica o carbono tem massa 12, cada hidrogênio tem massa 1, 12 mais 4, 16, tá? Então, esse aqui é o esqueminha. Se a gente tiver, então, um exercício que fala de quantidade do gás em mol ou em gramas, geralmente gramas, mas pode ser quilo, pode ser outra unidade. Massa, a gente vai usar essa formulinha aqui, porque essa é a fórmula que inclui quantidade, certo? E que às vezes, né, a maior parte dos exercícios vai falar em massa, não vai falar em mol. Então, às vezes, é muito útil a gente já usar essa transformação aqui, ó, tá? Bom, primeiro exercício. Ele fala assim, ó, o volume ocupado por 240 gramas, tá? Se ele tá falando gramas, gramas é a unidade de massa. Então, eu já vou vir aqui e marcar assim, ó, a massa do exercício é 240, certo? De um certo gás, que ele não falou que gás que é, ó, o volume é 82 litros. Litros é a unidade de volume, 82, certo? A 127 graus Celsius, isso aqui é a unidade de temperatura. Então, aqui, ó, temperatura igual a 127. Ah, mas tem uma questão importante, ó. Toda vez que a gente for falar de temperatura para gás, a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? A gente não pode usar a temperatura em graus Celsius ou em qualquer outra unidade. A gente tem que transformar. Então, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura que ele me deu em graus Celsius mais 273. Sempre vou somar com 273. Então, a minha temperatura nesse caso vai ser 400 Kelvin, tá? Então, a temperatura 400 Kelvin.
Pressão de 2 atm. Então, pressão 2 atm. Certo? ATM é unidade de pressão. Aí ele fala assim, ó, sabendo que o R é 0,082, o R é um valor fixo. Ele sempre vai ser 0,082 quando a minha pressão for, for em ATM, tá? Quando o meu volume for litros, o mol é sempre mol mesmo, né? Unidade de mol é mol. E a temperatura em Kelvin. Então, se a gente tiver essas unidades aqui, meu R vai ser 0,082, tá? Sempre. Bom, voltando lá no exercício, ele fala assim, ó. Faça os cálculos e indique qual das opções abaixo deve ser esse gás. Bom, o que é que mostra quem é o gás? Quando a gente fala assim, eu quero saber qual que é a substância. Nesse caso, quem é o gás? Quem que vai responder quem é o gás é o M grande, porque ele é que nos dá a massa molar da substância. Então, perguntou quem é o gás, é isso que eu vou achar, tá? Ó, lembrando que eu expliquei agora há pouco, qual a formulinha que eu vou usar então? Essa aqui, ó, tá? E eu vou achar isso aqui, ó, é isso que eu vou procurar, porque é isso que me mostra quem é a substância, certo? Então, ó. Vamos resolver o exercício, então, ó. Eu tenho os dados, tá? E vou fazer a formulinha aqui embaixo, ó. P, V, igual a massa sobre massa molar, vezes o R, vezes a temperatura. Pode ser, tipo assim, ó. Gás é um assunto muito fácil. A pessoa pode se enrolar nas contas, então tem que prestar atenção na conta. Ó, pressão 2... volume 82, a massa, olha lá, 240. Esse M é o que eu vou procurar, tá? O R 0,082 e a temperatura 400, certo? Então, a gente vai fazer essa continha. Ó, aqui, ó, eu posso entender que todos esses números aqui tá dividido por M, então, ó, não precisa ficar preocupado. É só pensar nisso aqui. Vou fazer essa multiplicação, vai dar 164, tá? Essa multiplicação que eu vou precisar fazer, deixa eu fazer aqui no cantinho. Aqui vai dar 7.872 dividido por M. Eu fiz isso, vezes isso, vezes isso, tá? Ó, aqui é uma multiplicação em X, né, em cruz. Então, vai o M lá pra cima, os 7.872 dividido por 164. Essa continha vai dar 48, tá? 48 gramas por mol. Tá, você achou que a resposta é 48, certo? Mas e daí? Bom, você vai lá nas opções que ele te deu no exercício. Ó, quais são as opções de substância que ele te deu? Ele te deu o oxigênio, faz a continha, 16 mais 16... dá 32, então não é o oxigênio. Nitrogênio, 14 mais 14, 28, também não é o oxigênio, então não é esse, não é esse. HCl, somando, ó, 35,5 mais 1, vai dar 36,5, também não é 48. Cl2, 35,5 mais 35,5 vai dar 71.
Não é esse. O ozônio, que é o O3, 16 vezes 3, dá 48. Então, ó, a nossa resposta vai ser... A substância, então, em questão é o gás O3.